Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8, diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Sabe, queridos, quando a gente para pensar na obra salvífica, na obra redentora, aquilo que Deus fez por mim e por você, aquilo que Ele vem fazendo, ainda que Ele já não fizesse mais nada hoje, tudo que Ele já fez por mim e por você, valeria a nossa vida, todos os nossos dias. Valeria, sabe, nós estarmos na presença dEle a todo momento, toda circunstância. O homem, sabe, cometeu o pecado, Deus tinha um plano perfeito, um plano de glória, de bênção. Colocou o homem no jardim do Éden, proporcionou tudo o que ele podia ter. Mais do que um ambiente, a presença do próprio Deus, a presença do autor da vida, a presença daquele que tem todo o poder, toda a glória, estava acessível ao homem ali. E por causa de uma narrativa, por causa, sabe, de uma atenção, de uma distração, vamos dizer assim, o homem e a mulher ali no jardim do Éden parou, começou a ouvir vozes estranhas. Sabe, começou a entrar na mente uma dúvida cruel. Será que se eu comer desse fruto, eu realmente não vou ser igual a Deus? Será? Essa dúvida começou a entrar na sua mente, na sua cabeça. E o homem então decidiu pelo livre-arbítrio comer do fruto. E ao comer do fruto, ele trouxe uma maldição sobre a sua vida. O pecado gerou morte, porque o salário do pecado é a morte. Morte é a separação da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O homem se separou da presença de Deus. E o que o inimigo mais tem tentado hoje nas nossas vidas, eu já tenho falado várias vezes aqui, é nos tirar da presença de Deus. O inimigo, ele não quer arrancar as suas finanças, não quer destruir a tua família como estratégia prioritária na vida dele. Mas ele quer primeiro te tirar da presença de Deus. Porque quando ele sai, você sai da presença de Deus. Você perde a família, você perde o trabalho, você perde a paz, você perde a alegria, você perde tudo aquilo que ele já proporcionou para mim e para você. Então, quando a gente olha para a Bíblia, por isso que João fala, né? O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Ele não consegue fazer isso a não ser que eu e você, sabe, demos motivo, abrimos uma brecha, o que nós chamamos de legalidade. Quando você abre uma legalidade, a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. O anjo do Senhor está ao nosso redor. E ele não pode nos tocar a não ser que nós damos permissão. A não ser que eu possa falar assim, não, eu vou, com as minhas atitudes, abrir uma brecha, dar uma legalidade, para que ele possa entrar na minha vida e ele possa vir e destruir tudo aquilo que Deus tem como promessa para mim. Deus, sabendo disso, quando ele institui o plano da salvação, quando ele institui o plano de resgate, de restauração da humanidade, ele precisava de alguém que viesse, eu já ministrei sobre isso, sabe? Precisasse alguém que entregou tudo aquilo que Deus havia dado ao homem para o diabo, através do seu livre-arbítrio. Ele entrega a presença de Deus, o acesso a Deus, o ambiente, a proteção, a provisão através do pecado. Ele abre uma legalidade, ele entrega isso na mão de Satanás. E não existia outra pessoa que pudesse resgatar isso a não ser o próprio homem. Quem entregou isso ao diabo, ele precisava pegar de volta.
Porém, o homem não tinha condições para isso, porque ele estava no pecado. E o salário do pecado é a morte. Ele estava subjugado por Satanás. Ele perdera a sua autoridade, a exorcia, que é o poder de se fazer obedecer. Aquilo que Deus havia dado ao homem lá no Jardim do Éden, quando ele fala, olha, eu vos abençoo, declaro sobre vocês, dominem sobre todas as coisas, multipliquem, frutifiquem e encham a terra. O homem perdeu todo esse liberar de Deus sobre a vida dele. Ele entregou nas mãos de Satanás. E Satanás, então, agora está com a faca e o queijo na mão. E o homem também. A humanidade. E Deus olha e fala assim, não posso permitir que isso se alastre e que seja o fim. Eu não posso permitir que aconteça o fim da humanidade. Porque aquilo que eu criei é bom. No 7º dia, quando ele criou o homem e a mulher, ele olhou e falou assim, é bom. Eu amo. É legal, é bacana. Sabe, eu amo a vida do homem. E naquele momento eu fico imaginando assim, Deus se reunindo com o Espírito Santo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fala, olha, nós precisamos traçar um plano agora para resgatar a humanidade. Eu não acredito que Deus obrigou Jesus a vir na terra e dizer assim, olha, agora você vai lá salvar a humanidade. Porque eu não vejo o caráter de Deus dessa maneira. Se ele deu ao homem o livre-arbítrio, imagina dentro da própria Trindade. E eu fico imaginando que naquele momento Deus falou assim, nós precisamos resgatar a humanidade, trazê-los de volta. Eu fico imaginando Jesus falando assim, Pai, eu de livre e espontânea vontade, pela minha vontade, eu quero ir, eu quero me submeter. Eu quero deixar tudo aquilo que eu tenho hoje em stand-by, porque eu vou voltar, deixar aqui por um tempo, e eu quero me submeter a essa missão, a esse propósito, por causa do teu amor pela humanidade. Porque o Senhor ama a humanidade. Porque os criou para um plano perfeito. E nós precisamos dar uma outra chance para a humanidade. Eles precisam ter a chance, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado a morte, assim também por um só homem pode vir entrar a justiça e o resgate e a salvação. E eu quero ser este homem. Eu quero ser essa pessoa. E eu fico imaginando, queridos, que na sabedoria de Deus, muito maior do que a nossa inteligência, do que a nossa sabedoria, do que o nosso conhecimento, ele sabia exatamente o que ele iria enfrentar. Ele sabia exatamente qual que era o desafio de vir aqui na terra, despojar-se de si, esvaziar-se de si, vir aqui na terra, sofrer como homem, passar por todos os tipos de tentação, passar por todas as adversidades e todos os desafios que você passa e que eu passo e muito mais além, se submeter a uma morte humana mais terrível que pudesse existir, morte de cruz. E esse é um dos princípios básicos da palavra de Deus sobre renúncia. Quando a gente fala sobre renúncia, mas nós humanos, seres humanos, temos na nossa mentalidade uma visão errada, um conceito errado, e nós achamos que renunciar é perder. Renunciar é você deixar de ganhar. E quando você ouve falar sobre renúncia, você precisa entender que renúncia é prioridade. É quando você vai dar prioridade para um propósito maior, para uma missão maior. Algo que seja maior até mesmo do que a sua própria vida. Porque Jesus, ele veio na terra, sofreu todos os tipos de tentação, todos os tipos de adversidade, passou fome, frio, não tinha onde reclinar a sua cabeça, se submeteu às ofensas, ao xingamento, aos chicotes. Ele abriu mão de absolutamente tudo.
por uma prioridade. Sabe qual era a prioridade? Primeiramente, glorificar o nome do Pai. E sabe qual era a prioridade do Pai? Resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade. Quando você olha o ministério de Jesus, todos os momentos ele falava por causa do Pai. Para glorificar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele amava tanto esse Pai, ele ama tanto esse Pai dentro da própria Trindade, que tudo que ele fazia, ele glorificava o nome do Pai. Ele apontava para o Pai. Sabe por quê? Porque o Pai, ele executou uma obra maravilhosa. Ele realizou uma obra maravilhosa. Sabe o que é essa obra maravilhosa? Eu e você. Eu e você. Que apesar do deslize, da falha, do pecado, ele ama incondicionalmente a humanidade. E Paulo entendeu muito bem isso, que na carta a Filipos ele descreve, ele diz assim, olha, deixa eu ensinar algo para vocês. O nosso Deus, para cumprir um propósito, ele simplesmente esvaziou-se de si. Ele abriu mão de todos os seus privilégios. Ele abriu mão de ser Deus. Ele abriu mão de estar na glória. Isaías fala, Isaías 51, se não me engano, fala assim, o Deus, ele habita no alto sublime trono. O excelso habita lá. Ele também habita no coração dos humildes. Sabe, lá é o habitat dele. E quando eu ouço isso, é um dos versículos que eu amo demais, eu fico imaginando o glamour, aquela glória, os anjos, serafins, querubins cantando, sabe, 24 horas, aquela atmosfera gloriosa de poder, de unção. Esse é o ambiente dele. E ele abre mão disso. Ele esvazia de si. E ele vem para a terra. Sabe por quê? Para glorificar o nome do Pai, porque o Pai tinha o propósito de salvar a humanidade e resgatar o homem do pecado. Sabe, resgatar o homem do sofrimento, da angústia, resgatar e dar uma esperança ao homem. E dizer, olha, por um momento vocês ainda vão ter aflição, por um momento vocês vão ter luta, por um momento vocês vão ter batalha, mas aguardem só mais um pouquinho, porque ele vai voltar, e a hora que ele voltar, ele vai resgatar a tua vida, e não vai existir mais tristeza, angústia, sofrimento, porque você vai ser restabelecido, restituído, resgatado, e você vai ser levado para um ambiente, que é o ambiente da presença de Deus. E restauração é voltar ao original, ao lugar da onde você nunca deveria ter saído por causa de Adão e Eva. É o lugar onde nós deveríamos estar. É o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, mas por algum motivo hoje uma falha. Mas ele nos dá essa oportunidade, ele nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com ele. Ele nos dá a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados, de voltarmos, sabe, realinharmos o nosso caminho à presença dele, até que ele volte, nos mantendo firme dentro da caminhada. Mas olha só a ação dele voluntariamente, tendo entre vós, sabe, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual era o modo de pensar de Jesus? Mesmo existindo na forma de Deus, ele é Deus soberano, todo-poderoso, habita no alto, sublime trono, excelso. Não considerou ser igual a Deus. Ele abriu mão por um tempo de dizer assim, não, eu vou cumprir um propósito. Considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não pensou duas vezes. Pelo contrário, esvaziou-se assumindo uma forma de servo. Passa, sabe, de ser rei, de ser soberano, de ser supremo, para servir. Para ser servo. Servir quem? A uma causa. Servir ao Pai. A um propósito de resgatar a humanidade. Ele se torna servo. Esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura
humana. E ele nos ensina algo, queridos. Nesta noite ele nos ensina. Paulo está dizendo assim: da mesma maneira que Deus, o Todo-Poderoso, ele agiu dessa forma, para que você possa ser reconciliado com ele, para que você possa voltar, sabe, à presença dele, para que você possa ter intimidade com ele. É necessário que você tenha o mesmo pensamento que Jesus. Você precisa também renunciar a algumas coisas na sua vida. Você precisa abrir mão de algumas coisas. E o que mais nos deixa hoje, sabe, impactado no mundo, queridos, é que muitas pessoas abaixaram a régua do Evangelho. E hoje nós estamos subindo um pouquinho a régua. Nós começamos a relativizar o Evangelho. Nós começamos a dar, sabe, flexibilidade ao Evangelho. Aonde nós começamos a achar que as coisas são um pouco relativas. E que não é bem assim que funciona. O que é bom para você pode ser não bom para mim e está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a palavra de Deus ela é objetiva, clara, direta. E ela diz que o pecado nos faz separação entre Deus e o homem e acabou. Porque o salário do pecado é a morte. E morte é a separação da vida. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Aquele que foi para a cruz do Calvário. Aquele que esvaziou-se de si, tomando forma de homem. Sofreu na terra. Por mim e por você. Primeiro, ele fez isso voluntariamente. Segundo, ele pagou um preço. Um preço muito alto para que eu e você não precisássemos pagar esse preço. Aliás, nós nem precisar, nós não tínhamos condição. Condição nenhuma. Nem a lei tinha um efeito na nossa vida de nos resgatar por completo. Somente a graça que foi derramada na cruz do Calvário pode nos resgatar, porque a lei cobria os nossos pecados através do sacrifício de animais. Mas João Batista, quando vê Jesus chegando para ali no Rio Jordão para ser batizado, ele diz assim: oh, eis aí, é ele, em forma humana, o Deus vivo todo-poderoso, eis aí, aquele que tira o pecado do mundo. Somente ele pode tirar o pecado da humanidade. Somente ele tem autoridade para perdoar e para trazer reconciliação e restauração. Não há outro. Aleluia. É isso que João Batista está falando. Sabe, queridos? E ele diz assim: olha, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Renunciar a alguns comportamentos. Renunciar a alguns pensamentos. Esse pensamento de que tem coisas que eu posso, que Deus sabe da minha vida, sabe? Pensamentos onde eu estou num pecado de estimação e eu não consigo me desvencilhar. Não é que eu não consigo, na verdade eu não tenho prioridade porque eu não renuncio ao pecado. Porque renúncia não é perda, é prioridade, é dizer eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não aceito isso, e eu tenho agora o posicionamento de romper agora com tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Isso é a renúncia. E a renúncia é um dos maiores princípios de conquista. E parece um paradoxo, né? E a Bíblia é assim, a Bíblia fala assim: olha, se der um tapa no teu rosto, dê outra face, não revida não. Se te obrigarem a andar uma milha, ande 2. Só que nós aprendemos no mundo com esse relativismo, não. Sabe, agora eu posso me orgulhar de algumas coisas, eu mereço algumas coisas, eu posso algumas coisas, eu também tenho direito a algumas coisas.
Hoje, um dos maiores conceitos que tem, superado dentro da humanidade é o hedonismo. A busca do prazer próprio, eu posso, eu tenho direito. Jesus era aquele que tinha todo e qualquer direito, porque ele não pecou nem na glória e nem na terra. Ele era santo e é santo, e sempre foi santo. Mas mesmo diante da santidade, mesmo sem pecado, mesmo sem erro, ele se tornou servo. Por amor a mim e a você, por amor ao Pai, que reflete o amor a mim e a você. Mas hoje nós temos esse pensamento, dos meus direitos, dos meus prazeres, das minhas condições. Jesus não pensou nisso. Por isso que Paulo fala assim, olha, que tenha na vossa mente, sobre vocês, o mesmo pensamento que teve Jesus. Ele era o cara que tinha todo o direito, todo e qualquer direito estava sobre ele, porque ele não pecou. Ao contrário de mim e de você, que somos pecadores e não temos direito algum. E ele diz assim, olha, pensem dessa maneira. Primeiro, ele se voluntariou. Segundo, ele pagou o preço. Ele pagou o preço que tinha que pagar, e eu tenho certeza que ele sabia onde ele estava entrando, onde estava se metendo. Só que ele tinha um propósito. E o propósito dele estava muito bem definido. Quantos de nós, queridos, temos um propósito traçado, predestinado por Deus na criação? Sabe qual é o teu propósito que foi predestinado para a tua vida? Alguém sabe me dizer? Nós somos predestinados para louvor da sua glória. Sabe qual é o propósito da sua vida, independente de qualquer coisa? Glorificar o nome do Pai, assim como Jesus. Sabe onde você glorifica o nome do Pai? Na sua casa. Sabe aonde você glorifica o nome do Pai? Na sua família. Sabe aonde você glorifica o nome do Pai? No seu trabalho. Sabe aonde você glorifica o nome do Pai? No seu ministério. Sabe aonde, eu vou aumentar a régua um pouquinho agora. Sabe aonde você glorifica o nome do Pai? No seu quarto fechado com a porta trancada, aonde ninguém está vendo. Sabe aonde você glorifica o nome do Pai? Quando você pega o teu celular. Você precisa glorificar o nome do Pai. Você precisa glorificar o nome dele. São nesses lugares que nós somos chamados para cumprir o propósito de glorificar o nome do Pai. Se eu não glorifico o nome do Pai na minha casa, na minha família, nas minhas redes sociais, no meu celular, no meu trabalho, no meu ministério, eu estou fora do propósito. E se eu não estou cumprindo o propósito, eu não sirvo para muita mais coisa, não. Porque Deus só faz as coisas por um propósito. Para um propósito. E a partir do momento que perde a essência do propósito, não tem mais razão de ser ou de ter. Você pega uma cadeira, o propósito da cadeira é alguém sentar nela. Quebra as duas pernas dela, para que ela serve? Mas tem uns que falam assim, não, eu vou guardar no quartinho do fundo, porque um dia pode servir para alguma coisa. Já viu isso, não? Os quartinhos do fundo? Está cheio de coisa inútil, tranqueira, que não vale nada, mas está guardado lá. Às vezes a gente guarda as coisas no coração assim, não serve para nada, mas a gente guarda no coração. A gente guarda na nossa vida. Sabe, queridos, você tem um propósito maior. Ele tinha um propósito maior. Era glorificar o nome do Pai. Ele não mediu esforços. Ele renunciou o que precisava renunciar. Ele abriu mão da sua própria vida, do seu status, do seu ego, do seu orgulho, que ele poderia vir a ter. Ele foi voluntário. Ele pagou o preço. Ele fez isso por um propósito maior.
Quando ele estava lá no Gólgota, quando ele estava sofrendo, ele falou assim: Pai, olha, eu estou entendendo que vai ser difícil. Existe uma dor que eu acredito que nenhum homem seria capaz de passar e se manter firme, que era a dor que ele estava sentindo ali antes da crucificação. Ele deixa uma expressão para mim e para você que me impacta quando eu ouço. Ele fala assim: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento ele sentiu a dor do abandono, da rejeição, ele sentiu a dor, sabe, de alguém virar as costas, sabe, ele sentiu a dor de não ser mais cuidado, de não ser mais visto, de não ser mais, sabe, abraçado. Naquele momento ele sentiu a dor de alguém que estava sozinho diante de uma cruz onde ele ia morrer, não por ele, ou por erro dele, ou por questões dele, mas por causa da ordem do Pai, da manifestação da graça sobre a humanidade. Foi nesse momento, ele falou assim: Pai, se possível, se puder, se tiver outro jeito, outra maneira, outra forma, afasta de mim esse cálice. Senhor, eu não estou me negando, eu não estou recusando, eu não estou retrocedendo. Eu estou só fazendo uma observação. Se tiver algo, porque o negócio está pesado, está difícil. Está difícil. E foi naquele momento que ele não ouviu nenhuma voz. A voz que ele estava acostumado a ouvir, a voz que a vida inteira ele ouviu do seu pai, ela se cessou naquele momento. Ele não vê mais Deus como Pai. Ele vê Deus como Deus. Ele fala: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Sabe por quê? Porque eu sou servo. Eu estou na posição de servo. Eu vim aqui para ser servo, para te servir ao teu propósito, que é resgatar e salvar a humanidade, reconciliar a humanidade. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas faça-se a tua vontade. Ali Jesus não só se voluntariou, não só pagou o preço, não só entendeu que existia um propósito maior do que a sua própria vida, não só isso, mas ele, como ele estava naquele momento, ele revelou para toda a humanidade a sua prioridade. A prioridade era obedecer ao Pai. Era glorificar o nome do Pai, cumprir o propósito do coração do Pai de resgatar a humanidade. Sabe, queridos, até que ponto nós verdadeiramente temos tido o mesmo pensamento, a mesma maneira de agir e de pensar, sabe, de Jesus, acerca do nosso propósito de glorificar o Pai na nossa vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias? Será que nós temos tido o mesmo pensamento? Ou nós temos relativizado também? Ou nós temos absorvido os conceitos do mundo, onde o próprio Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tenha a mente de Cristo, que Ele leve cativo os nossos pensamentos e a nossa mente a Ele. Buscando as coisas que vêm do alto e não as coisas terrenas. Deixando ser formado e moldado por aquilo que é celestial e não terreno. Por princípios e conceitos celestiais, como de renúncia. O grande problema do pecado começou com o orgulho. Lúcifer deixou o orgulho entrar no seu coração, a soberba entrou no seu coração.
Quantos de nós temos, sabe, em vez de mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, nós temos deixado o orgulho prevalecer no nosso coração? Se você olhar no primeiro versículo, ele renunciou o ego. No versículo seguinte, ele renunciou o orgulho. Ele esvaziou-se, versículo 7. Precisamos deixar de colocar nossas vontades, opiniões, importâncias no centro da nossa vida e absorver a prioridade em Deus. Ele não quis colocar a vontade dele. Faça-se a tua vontade. Ele renunciou ao seu conforto. Assumindo a forma de servo, Jesus deixou uma posição de glória para assumir uma posição de serviço. Ele renunciou ao seu status. Jesus existia na forma de Deus. Ele era chamado Deus, mas não se agarrou nesse privilégio. Ele começou a ser chamado de servo. Jesus renunciou ao seu orgulho, no versículo 8. Ele se humilhou. Ele se humilhou. A Bíblia fala que ele se humilhou, se tornando servo. E é um dos princípios celestiais, quando a Bíblia fala. 2 Crônicas, capítulo 7. Deus fala assim: se o meu povo tiver o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Eu estou aqui acrescentando, ligando 2 versículos, amém? Tudo bem? Hermeneuticamente não é muito correto, mas só para a gente entender didaticamente. Se o meu povo tiver o mesmo pensamento, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, reconciliarei a humanidade comigo, e sararei o seu coração, e eu vou dar cura, libertação, aquilo que o homem precisa, a restauração, a comunhão, a provisão, sabe, tudo aquilo que o homem perdeu, eu vou restituir ao homem. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Muitas pessoas têm perdido as batalhas porque têm deixado o orgulho prevalecer no seu coração, o ego prevalecer no seu coração. Sabe, nós achamos que temos direito. Nós achamos que devemos pedir perdão só quando a gente erra. Jesus se tornou servo sem errar. Jesus se humilhou sem errar. E se ele é o exemplo, muitas vezes, queridos, nós vamos ter que abrir mão do nosso direito, pseudo-direito, entre aspas, direito, e dizer assim: olha, independente de qualquer coisa, o que depender de vós, haja paz, haja reconciliação, haja amor, haja cuidado, haja abraço, haja empatia. Porque é assim que Jesus pensa, é assim que Jesus age comigo e com você. Muitas pessoas falam: eu vou liberar perdão, mas eu não quero você para lá e eu para cá. Essa é aquela música, né, que tem, né? Uma música sertaneja, você para lá e eu para cá. Eu te perdoo, mas você fica aí, eu fico aqui. Imagina se Jesus fizesse assim com a gente. Aí você vai falar assim: não, pastor, mas tem aí uma didática, tem um negócio aí de confiança, né? Tem, sim, de reconstrução, de confiança e tudo mais. Mas isso não te impede ou te impossibilita de ajudar o teu irmão, de orar por ele, de estar, porque nós precisamos orar até pelos nossos inimigos. Até pelos nossos inimigos. Eu não sei se você está entendendo, mas eu queria dizer para você essa noite, queridos, que nós não podemos permitir que o diabo nos tire da presença dele, já que ele veio para resgatar essa intimidade, a presença.
esse acesso, sabe, ao que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. E um dos princípios que nós precisamos ter é o princípio da renúncia, onde eu preciso levantar e falar assim, não, eu preciso dar prioridade e buscar Deus em primeiro lugar na minha vida, colocar Ele em primeiro lugar, deixando os meus direitos, os meus valores, os meus princípios de lado, sabe, praticando os princípios e os valores de Deus, celestiais, deixando que o Espírito Santo mostre no meu coração, toque no meu coração. Se eu tenho um propósito dentro da minha casa, tem que valer mais aquilo que a palavra de Deus fala sobre mim, sobre a minha esposa, sobre o meu lar, sobre a minha casa. Se eu tenho um propósito no meu trabalho, precisa se fazer valer os princípios e valores da própria palavra de Deus, que me fala de como agir no meu trabalho, com honestidade, com transparência. Se eu tenho um princípio no meu ministério, eu preciso agir não com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu imagino ter de direito, mas é o direito legal de Deus na minha vida. É aquilo que Ele fala para mim e para você. É transparência, é busca. Sabe, mas muitas vezes nós não temos tido essa dinâmica na nossa vida. Agora, é interessante porque nós queremos muitas coisas de Deus. Nós temos pregado, ministrado uma série de mensagens sobre promessas. Quem tem promessa aqui? Quem quer receber as promessas? Quem quer se voluntariar no ministério? Quem quer pagar o preço? Quem quer entender que existe um propósito maior do que a sua própria vida? Quem quer permitir que o Espírito Santo revele a sua prioridade? Olha o que você está falando. Olha o que você está dizendo. Olha o que você está verbalizando. Sabe? Nós precisamos entender que Deus deu exemplo. Que Jesus deu exemplo. Para mim, eu vou chamar o pessoal do louvor. Que Deus deu exemplo. Jesus deu exemplo. Para que eu e você pudéssemos agir de igual forma. Dessa maneira. Porque a partir do momento que eu não tenho a condição, a disposição de renunciar a algumas coisas na minha mente, no meu coração e nas minhas atitudes, eu estou dizendo, Deus não é prioridade para mim. Deus e os princípios e valores celestiais não são prioridades na minha vida. A prioridade na minha vida são os meus direitos que eu acho que eu tenho. São aquilo que eu penso, que eu quero, que eu gosto. São os meus prazeres. São a minha, sabe, axiologia. Eu acho que é assim. Queridos, a Bíblia é muito clara, objetiva, transparente e franca. E ela diz aquilo que nós devemos fazer, e como nós devemos agir, e como nós devemos pensar. E não é com os nossos pensamentos, mas é com o pensamento de Cristo. Sabe, quando ele fala para Josué, Josué medita na palavra de dia e de noite, no livro da lei. Porque ele estava dizendo o seguinte, olha, se não for a palavra, se você não meditar, se você não se encher dos princípios e valores da palavra de Deus, vai ficar fácil você se desviar. Vai ficar fácil você, sabe, se distrair. Vai ficar fácil você perder o caminho. Vai ficar fácil você errar o alvo. Hamartia, vai ficar fácil você pecar. Eu não quero isso para a tua vida, porque vão vir consequências. Vão vir punições. Vão vir influências, perseguições. Porque o salário do pecado é a morte. E eu não quero estar longe de você. Eu enviei meu único filho por amor a você. Eu quero você perto. Eu quero você comigo. Eu quero você, sabe, do meu lado. Eu quero você na intimidade. Eu quero poder abraçar você. Eu quero conversar com você.
Eu quero poder te amar cada dia mais. Apesar de que o amor dele já foi manifesto, né? Ele não vai amar mais, amar menos, mas ele vai ter mais intimidade com você, vai te revelar coisas que você ainda não sabe. Ele vai, sabe, proporcionar a você, sabe, os dons espirituais, a manifestação, a presença. Essa presença que nós sentimos agora há pouco aqui no louvor, é essa presença que ele quer na tua casa, em todos os dias, no seu trabalho, na sua família. É essa presença, sabe, no dia a dia, no cotidiano, no levantar, no deitar, no caminhar. É isso que ele quer para mim e para você. Ele não quer ficar longe de você. Ele pagou um alto preço por mim, por você, porque ele quer você perto. Ele quer você junto. Não saia da presença de Deus. Se necessário for, quebra o teu orgulho, quebra o teu ego. Não ache que você tenha direito, mas se humilhe, porque se o meu povo se humilhar. Humilhar não é mostrar fraqueza, se humilhar não é se mostrar fraco. A maior atitude de empoderamento é quando você consegue se humilhar na presença de Deus e diz: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Você está sendo empoderado, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida e na sua vida quando nós nos humilhamos. Quando nós nos colocamos numa posição de fracos diante dele, fala: Senhor, se não for a tua graça, se não for o teu amor, se não for a tua plenitude, se não for, sabe, o teu abraço, eu não vou conseguir chegar ao fim. Você pode ficar em pé no seu lugar? Sabe, queridos, é tempo de reconhecer aonde é que nós estamos travando a ação do Espírito Santo. É o momento de nós reconhecermos aonde é que eu estou trazendo prejuízo para o meu casamento. É momento de nós refletirmos aonde é que eu estou travando as bênçãos de Deus no meu trabalho. Se é o meu orgulho, se é o meu ego, se é o meu pseudo-direito, se é a dificuldade de eu renunciar o meu eu, o meu pensamento, as minhas atitudes. É tempo de clamar ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, me molda, me molda, me molda. Desperta no meu coração a vontade de te buscar cada dia mais. Desperta no meu coração a vontade de estar na tua presença e sentir essa gloriosa presença em todos os momentos. Eu queria que você fechasse os teus olhos enquanto nós adoramos e que você falasse com o Espírito Santo agora. Que você falasse com o Espírito Santo agora. O que é que está travando a tua vida? E eu não estou falando isso como condenação. Eu estou falando isso como reflexão. Eu estou falando isso para que você se alinhe com a vontade de Deus, para que você desfrute da perfeita, boa, agradável vontade dEle para você. Aleluia. Então você veio e me trouxe para perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada. Você tem essa consciência? Nada melhor, não há nada. Queridos, acredite que não há nada melhor que o meu Deus, do que Ele. Tenho medo. Cante bem alto. Expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Vou esconder, um amigo encontrei. Aleluia. Ele é teu amigo. O Deus das montanhas. Aleluia.
Ele te vê em todos os momentos. É o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, as belezas, as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, traz de nossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu